Gostaria de falar sobre 4 pontos importantes, mas eu vou falar sobre 2 pontos apenas, para nós resumirmos o nosso tempo. Mas eu quero falar sobre poder de oração, ou como nós podemos fazer uma oração poderosa, como nós podemos, de fato, fazer uma oração poderosa. E quando nós falamos sobre poder da oração, eu gostaria que nós pensássemos que o poder da oração está no resultado que ela traz. Toda oração que nós fazemos a Deus tem um resultado, tem um propósito. Deus não é homem e nem é filho do homem. Entende? E pela Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, fica muito claro que Deus ama, Deus gosta quando nós oramos. E Jesus próprio nos incentiva, nos motiva a orar. Então, quando nós oramos, Deus nos atende. Tá? Então, eu quero falar exatamente sobre esse assunto, o poder da oração e como nós podemos desenvolver uma oração poderosa. E falar que oração é a arma mais eficiente, mais eficaz debaixo do céu, eu creio que isso aqui não é dúvida para ninguém. Todos nós sabemos, talvez não muito pela experiência, mas pela história, pela narrativa bíblica, nós percebemos que a arma mais poderosa, a arma mais potente que já existiu sobre a face da terra é a oração. Nós percebemos que, à luz da ciência, para nós desenvolvermos alguma coisa, demanda muito tempo. Pesquisa, muita grana, morte, muito sofrimento, muito estudo para obter, às vezes, resultado muito pequeno. Por exemplo, a pandemia, a Covid é uma prova disso. Paramos o mundo cerca de 2 anos, unimos todas as forças do mundo, todas as cabeças pensantes desse mundo, toda a tecnologia ao nosso dispor, para obtermos um resultado ainda com muita dúvida. A vacina de Covid. É um resultado que não nos satisfaz. Todos nós aqui temos um pé para trás em relação a esse resultado. Mas quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que, por exemplo, Moisés, ele conseguiu abrir o mar. Quando nós vemos na Bíblia, nós conseguimos perceber que Daniel, através da sua oração, ele conseguiu fechar a boca de leões. Quando nós vemos na Bíblia, em Tiago capítulo 5, vai nos dizer que Elias era um homem como nós, ele orou, e por 3 anos a chuva não caiu. Ele orou pedindo a Deus, Senhor, não faça a chuva cair sobre a face da terra. E o que aconteceu? A chuva não caiu. Ele voltou a orar e a chuva voltou a cair. Imagina, quantas tecnologias estava em volta disso? Quantas pessoas se envolveram, se uniram para que isso acontecesse? Ninguém. Um homem. Quantos equipamentos, quantos dinheiro foi investido? Nada. Palavras. Palavras. Oração é a arma mais poderosa debaixo do céu. Agora a pergunta é, por que será que a oração de fato é a arma mais poderosa? Por que que os primeiros discípulos, por que que os apóstolos, por que que os profetas, por que que todos os homens de Deus usaram esse recurso? Lembrando que na semana passada, nós falamos sobre como nós podemos fazer uma oração que agrada a Deus, e aí nós tiramos algumas definições, e nós falamos de 3 pontos. Primeiro, a oração que agrada a Deus é aquela oração que Deus é o centro da oração. Nós falamos que a oração é convidar, é convocar a bênção de Deus para os problemas humanos. E quando Jesus estava na terra operando, curando, era Deus, homem, resolvendo o problema da humanidade. Então a graça estava em Cristo. Nós falamos que oração é reconhecimento da nossa necessidade de Deus. E por último, nós falamos que oração é clamor de um coração aflito. Deus só ouve a oração quando de fato ela acontece com fé. Então a oração não é absolutamente, não pode ser um rito, mas tem que ser um ato consciente. Hoje, eu quero apresentar 2 princípios, 2 motivos para nos ajudar
a entendermos e apropriarmos desse princípio para termos e para desenvolvermos uma oração poderosa. Uma oração poderosa. Eu quero deixar uma palavra para você, uma palavra para mim, uma palavra para cada um de nós, para os irmãos que estão nos assistindo. Por que a oração é o maior recurso debaixo do céu? É simples. A oração é pedir autorização da vontade de Deus. Só isso. Deus é dono de tudo. Ele fez tudo de acordo com a sua vontade. O que Ele fala acontece. Quando eu oro, eu estou pedindo autorização daquele que é dono e que pode fazer para Ele mesmo. Por isso que a oração é poderosa. Porque quando eu oro para Deus agir, não é para meu favor, não é para favor de ninguém, é para próprio Deus. É eu pedir autorização de Deus para fazer bem para Ele mesmo. Então, por que a oração é a arma mais poderosa? Porque a oração é pedir a autorização de Deus. Sobre as coisas aqui. Uma coisa que talvez nós não percebemos, e nós vemos na Bíblia, e eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem Colossenses, e a irmã que sempre nos ajuda aqui bastante, Colossenses capítulo 4, versículo 12. Vamos ler alguns versículos, mas vamos ser rápido. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Ele diz assim: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, lhes envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente conscientes de que participam de toda a vontade de Deus. Paulo está falando à igreja de Colossenses de um homem que usava a oração como arma para resolver todos os problemas que ele tinha. E Paulo então coloca aqui, está comunicando à igreja, porque Epafrodito foi visitar ele levando uma oferta da igreja de Filipenses, e ele é doente, mas Paulo vê que Epafrodito, a preocupação dele é em favor da igreja, em favor dos irmãos. E ele fala para a igreja em Colossenses: olha, eu estou aqui e eu quero vos falar de Epafrodito. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente convictos, conscientes de que participam da toda a vontade de Deus. Lembra, a oração é pedir autorização da vontade de Deus. Nunca esqueça dessa frase. Quando você está a orar, lembra, Deus, a obra é sua, eu sou seu, o problema é seu, o Senhor é que tem todo o poder, o Senhor é que faz tudo, eu apenas estou pedindo a tua autorização. É isso que é oração, é isso que Deus quer que nós tenhamos consciência para fazer. Primeiro motivo, primeira razão para nós termos uma oração que gera resultado, uma oração poderosa. Primeira coisa, através de oração, nós conseguimos atravessar lugares, nós conseguimos tocar coisas que jamais poderíamos tocar com nossas mãos humanas. E aí, nós precisamos entender isso e trazer na prática, porque quando nós entendemos esse princípio, nós vamos entender que existe um poder na oração quando nós oramos uns pelos outros, quando nós oramos para pessoas que nós conhecemos. E quando nós oramos para pessoas que nós conhecemos, nós precisamos entender, primeira coisa importante, nós precisamos fazer oração consciente. O que é uma oração consciente? É conhecer a realidade acerca da pessoa e falar aquilo que eu vejo ser a necessidade da pessoa. Porque Deus, na Bíblia, Ele deixa vários princípios de oração, e Tiago capítulo 5, versículo 16, coloca para nós. Ele vai dizer um princípio importante de poder da oração que muitas vezes, como igreja, nós ignoramos, nós não aplicamos como devido. Olha o que ele fala em Tiago capítulo 5, versículo 16 para nós. Portanto, confessem os vossos pecados uns aos outros, orem uns aos outros para serem curados. Porque a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados.
Eu falei que a oração poderosa é a oração que produz resultado. Existe um poder imensurável quando nós oramos uns pelos outros. Por isso que a Bíblia é cheia de princípio de oração para nós orarmos uns pelos outros. Há um poder incrível quando eu oro para as pessoas que eu conheço. Porque quando eu oro para as pessoas que eu conheço, eu estou permitindo fazer Deus entender que eu tenho preocupação com a vida daquela pessoa. E eu devo orar pelas pessoas que eu conheço, por quê? Porque Deus me colocou, Isaías, para transbordar na vida de outras pessoas. E Deus está me dando oportunidade de conhecer o problema que meu irmão tem. Um princípio muito importante. Diz que nós não nos conhecemos por completo. Existem coisas em mim que o irmão Júnior vê, que o irmão Júnior sabe que eu não sei. Sabia disso? Existem coisas em nós que as pessoas do nosso convívio conseguem enxergar e nós não conseguimos enxergar. E é por isso que Deus nos coloca no relacionamento. Nós não somos onipresentes. Nós não temos todo o conhecimento. E quando Deus nos manda orar uns pelos outros, é exatamente porque eu preciso entender que Deus me colocou numa comunidade, Deus me colocou diante das pessoas, Deus me está dando conhecimento de comportamento, de atitude, de vida da outra pessoa que ela não vê, não para eu falar mal, mas para eu orar por ela. Porque quando nós oramos, nós curamos uns aos outros. Quando nós oramos uns pelos outros, com honestidade, com verdade, de acordo com aquilo que a gente está vendo, que Deus está nos dando a oportunidade de ver, a Bíblia diz, orem uns pelos outros para que sareis. E esse texto ele vai falar um pouco de presbítero, mas nesse contexto não tem nada a ver. Agora presta atenção, irmão, presta atenção. Muitas vezes, nós não somos honestos, verdadeiros, sinceros na nossa oração. E Deus quer para nós, a partir de hoje, entender que Ele colocou diante de nós a oportunidade de termos diante de nós a vontade dEle. Deus colocou diante de nós, a igreja, a vontade dEle. E eu falei aqui que a oração é pedir autorização da vontade de Deus. Então, quando eu lembro de Alexandre, eu preciso ser bem sincero diante de Deus. E aí, marido, ore pela sua esposa exatamente como você a vê. Os defeitos que você não quer, fale com Deus. Deus te deu a oportunidade de ver, porque Ele espera que você ore por aquilo que ela não consegue ver, mas que você está vendo. Esposa, ora pelo seu marido, porque exatamente você é espelho do seu marido. Nem tudo ele vê, mas você vê coisas que ele não vê. Irmãos, oremos uns pelos outros, por quê? Porque nem tudo ao meu respeito eu vejo. Eu não sei tudo ao meu respeito, existem muitos defeitos que vocês sabem que Sanu tem, e que muitas vezes você não tem liberdade de falar. E é fácil falar mal do outro, mas o que Deus quer é que você entenda, Ele te deu, a igreja recebe debaixo do céu a vontade de Deus. E orar é pedir autorização da vontade de Deus. Então nós precisamos orar com honestidade. Fala, Senhor, eu quero orar por Estelei porque, Senhor, o Estelei tem uma língua que não vale a pena. Senhor, eu quero orar por Estelei porque Estelei, sabe, detona ele, mas sabe aonde? Junto com o Pai. Detona mesmo. Você não está detonando, você está santificando Estelei. Porque a Bíblia diz que a oração cura. Nunca esqueça disso. Olha lá. Orem uns pelos outros para serem curados. Sabe por que nós não estamos a ver problema resolvendo dentro da igreja? Porque exatamente a gente não está entendendo isso. É muito bom esse ambiente aqui. Mas é muito melhor o dia a dia em casa, porque o dia a dia em casa, a verdadeira oração acontece. Nós colocamos muitos motivos aqui. Nós não conseguimos lembrar de todos, mas lá em casa, eu não somente lembro, mas como eu lembro de própria pessoa. E tem aquelas pessoas que fazem sombra na sua vida.
Existem aquelas pessoas que fazem sombra nas nossas vidas. Deus deu você a oportunidade de conhecer essa pessoa. Detona ele aonde? Na presença do Pai. E olha só o privilégio que você tem. Olha o privilégio que eu tenho. A Bíblia diz: a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A segunda coisa que você precisa entender é que através de oração, nós interferimos, nós influenciamos a vida de outra pessoa. Presta atenção, através de oração, eu estou interferindo. Eu estou me mexendo com a vida de outra pessoa. Isso é muito importante. E ali, volta para o texto de Colossenses, e nós terminamos aqui. Não vamos falar do terceiro e quarto ponto. Portanto, Colossenses, irmã, Colossenses 4:12. 4:12. Colossenses 4:12. Epáfras, que é um discípulo de Cristo Jesus, lhes envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que participam de toda a vontade de Deus. Quando nós oramos uns pelos outros, nós precisamos lembrar que nós não podemos só concentrar nas coisas que eu vejo. Lembra, eu falei, primeiro, você precisa orar, porque existem coisas em mim que você vê e eu não vejo. Só que existem coisas em mim que nem você sabe. Existem coisas em mim que nem eu sei, que nem você sabe. Mas que Deus sabe. Então, quando eu oro, eu não posso somente lembrar por aquilo que eu vejo, somente das coisas do cotidiano. Não, por isso que a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 8, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque nós não sabemos a intenção do Espírito. Presta atenção. Às vezes Deus está colocando no meu coração o desejo de estar orar para o irmão Alexandre, por uma situação. Eu posso lembrar de algumas coisas, mas eu não vejo tudo. Mas eu quero que você entenda algo ainda mais. Quando eu oro por outra pessoa, eu estou interferindo na vida física, emocional e espiritual daquela pessoa. Deus está me dando a oportunidade de interferir na vida dessa pessoa. Então eu preciso entender que o resultado da oração, a condição do resultado de oração deve cumprir na vida dessa pessoa. Repito, a condição do resultado da oração deve cumprir na vida daquela pessoa. Qual é a condição de resultado da oração? Está em Mateus. Toda oração, Jesus disse, seja feita a sua vontade assim na terra. O que acontece no céu, que agora acontece na terra através dos discípulos de Jesus? No céu, os anjos vivem em sujeição a Deus, somente à vontade de Deus. Se Deus disser para um anjo, vai lá lutar para proteger Alexandre, ele não discute. Ele vai lutar para proteger Alexandre. Ah, mas Senhor, eu vou sofrer. Vai lutar para proteger Alexandre. Ele não vai discutir. Ele vive em sujeição à vontade de Deus, porque ele sabe que ele serve no exército de vencedor. Ele nunca perde. Ele nunca perde. E essa é a ideia que Paulo traz para nós em Romanos capítulo 8, versículo 28, que tudo coopera para o bem daquele que buscam, que amam a Deus. Então nós precisamos entender, irmão, que quando nós estamos a orar uns pelos outros, temos que ter cuidado de mais do que a nossa vontade, mais do que aquilo que nós vemos, lembrar que deve cumprir na vida do meu irmão a condição da vontade de Deus. E qual é a condição da vontade de Deus? A condição da vontade de Deus é que, quando eu oro pelo irmão Júnior, eu preciso orar por tudo que eu vejo, mas lembrar. Pedir ao Senhor, fortaleça o irmão Júnior, dá Júnior firmeza, dá Júnior sabedoria, dá Júnior clareza, completamente da sua vontade, para que ele viva. Por quê? Agora veja 2 Coríntios capítulo 12 para nós, versículo 7 em diante.
Exato. Muito bem. Olha só. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Presta atenção. Me atormentar. Olha o que Deus diz. Paulo faz pedido. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que removesse o quê? Mas ele me disse, a minha graça é tudo o que você precisa, o meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz em me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus se opere por meu intermédio. Presta atenção. Paulo entendeu o poder da oração. Paulo entendeu que quando eu oro, eu tenho que estar sujeito que o resultado da vontade divina se cumpra em mim. Existe, além dos meus desejos egocêntricos pequenos, que não vê tudo, existe vontade do Pai. E qual era a oração de Paulo? Paulo estava sofrendo. Paulo estava passando por problemas. Não sabemos o que é. Mas pelo que a Bíblia diz, havia acusações falsas contra Paulo. E Paulo fala, Senhor, eu sou teu servo. Livra-me de tudo isso. Deus fala, Paulo, essa espinha, você vai ter que aprender a conviver com ela. Não vou tirar. Paulo vai pedir a Deus oração, Deus fala, não. A minha graça é suficiente para você. Qual é o propósito de Deus? Deus, quando queria salvar o pecador, ele se fez homem, abandonou a sua glória, passar pelo sofrimento para alcançar um pecador. Deus quer ter glória em tudo que Ele faz, através da sua vida, não importa que tipo de situação, tudo. Irmão, sabe o que é tudo? Tudo é tudo. A Bíblia diz em tudo dai graça. Sabe o que é tudo? Tudo é tudo. Eu não entendi esse versículo. E ainda estou na caminhada para entender. Mas um dia eu disse, não, mas eu não tenho que agradecer por isso. Deus falou, mas tudo é tudo. Tudo é tudo. E sabe o que é tudo, irmão? Tudo é tudo. Se teu filho morrer, agradeça. Se ficar doente, agradeça. Tudo é tudo. Mas o que Paulo está a passar para nós? O que Deus está a passar para nós? E que eu falei, que quando eu oro, eu estou interferindo na vida de uma outra pessoa. Aí eu aprendi uma coisa, irmãos. E é o seguinte, eu aprendi que quando eu estou orando por uma pessoa doente, além do meu desejo dele ser curado, eu falo, Senhor, eu não sei se existe uma pessoa a passar na situação que Alexandre está a passar, que através dele o Senhor quer ser glorificado. Porque Deus tem um trabalho incrível, mano. Deus se fez homem, assumiu nossa doença para alcançar a gente, falar a nossa linguagem. A condição divina é amar o próximo. Só que nesse ambiente do mundo, o próximo às vezes é ladrão, o próximo às vezes é bêbado, o próximo às vezes está preso, o próximo às vezes está hospitalizado, o próximo às vezes vai passar por uma situação que Deus vai às vezes permitir que você perca um filho para alcançar uma família que perdeu o filho, que estava desanimado, que se não fosse por tua experiência, jamais ele seria salvo. Irmãos, nosso Deus trabalha assim. Tira essa ideia de um Deus infantilizado da sua mente. Nós infantilizamos um Deus religioso. Não! Só existe um Deus, Ele é amor, Ele ama, Ele não perde. Ele trabalha em favor da sua glória. E se Deus sabe que para livrar um homem lá do Covid e do inferno, sabe o que acontece? O Celei tem que contrair Covid, porque ele sabe, é através do Celei com Covid, que lá no UTI o Celei vai ter acesso àquele homem, e vai conseguir falar, e ele vai ouvir. E sabe o que Deus faz? Deus vai permitir exatamente que o Celei pegue a Covid, e ninguém entende, e põe ele lá no... Deus faz isso, irmão. Deus faz isso.
E você não pode dizer, Deus, não é assim. Por isso, quando nós oramos, nós temos que entender que nós estamos a interferir. E essa interferência é pedir para que Deus trabalhe para que sempre, diante de toda e qualquer situação, nós estejamos firmes, prontos, fortes, cientes. Olha o que Paulo diz para nós. Colossenses 4, versículo 12. Epafrodito, olha a oração de Epafrodito. E aí vem a resposta para aquilo que o Martinho falou, que aquela senhora falou aqui. Não entende por que Deus faz essas coisas. Ela não vai entender. Mas nós temos que entender para dar resposta para elas. Olha o que ele diz aqui. Pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que participam do quê? Da vontade de Deus. Cuidado, irmãos, com aquela oração que a gente ora para Deus abençoar a pessoa. Só que a pessoa muitas vezes foi separada por Deus para passar por aquela experiência, para resolver um problema. E a nossa oração pode desviar a pessoa o olhar do que Deus quer fazer. Porque ela fica à espera de cura, e ela fica na decepção porque quer cura, a cura não vem. Ela não consegue olhar Deus. Nós precisamos orar sim para Deus curar. E eu sempre que vou orar por um doente, eu vou orar para Deus curar. Mas eu aprendi que sempre Deus tem uma vontade a se cumprir. Aquela que eu não sei. Paulo orou 3 vezes. Foi lá, Senhor, tira, Senhor. Deus disse, calma, rapaz. Minha graça te basta. Minha graça te basta. Deus não te odeia porque você ficou com Covid. Deus não te odeia porque você ficou sem dinheiro. Deus não te ama menos, irmão. Tira isso da cabeça. Isso é um Deus infantilizado que você tem dentro de você. Deus não te odeia porque você perdeu tudo. Não! Existe uma condição que todos nós temos que passar, que é aquela que Jesus mostrou. Sendo Deus, abriu mão da sua glória para passar por tormento para alcançar a gente. Jesus encurtou o caminho. E para encurtar o caminho ele se fez servo igual, ele se fez homem igual. E às vezes Deus vai encurtar caminho. E para Deus encurtar caminho, às vezes é permitir que você esteja na mesma condição que o outro esteja, para que através de você, o outro veja a graça e a glória de Deus. Eu quero terminar lendo Romanos capítulo 8, versículo 28 conosco aqui. E sabemos que Deus faz todas as coisas, e sabemos que Deus faz todas as coisas, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. E eu vou dar minha tradução para esse texto. Deus está trabalhando para que em tudo nós o glorifiquemos. Deus está trabalhando para que em tudo nós o glorifiquemos. E eu fecho, irmão, dizendo assim, que quando nós oramos, nós damos às pessoas mais do que aquilo que nós podemos dar, porque nós estamos pedindo a autorização de Deus para abençoar aquela pessoa. Quando eu oro, eu dou para a pessoa muito mais do que eu posso. Isso é um privilégio. Eu dou para a pessoa o caráter de Cristo, uma saúde emocional estável, condição talvez melhor financeira. Quando eu oro, eu interfiro diretamente na vida da pessoa. A oração não é apenas espiritual. A oração é acessar a arma espiritual para nos abençoar aqui no mundo físico. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e não infantilizemos o nosso Deus. Vamos deixar Ele trabalhar e vamos sempre lembrar que a condição da vontade de Deus tem que cumprir nas nossas. Porque senão imagina aqueles irmãos que vão pregar lá na janela 10x40 que fica sofrendo. Como é que você entende isso? Tem base, Alexandre? Não tem não. Deus não tem lógica, Deus é só fé, mas Ele nos ama até o fim. Amém? Obrigado, irmãos.